Quais são as recomendações quando se pensa em hipertrofia? Bom, o nosso organismo ele precisa mais ou menos disso daqui de proteína para se manter funcionando e manter a nossa massa corporal estável, certo? É pouco, né? 0,8. Mas imagina os nossos ancestrais se eles precisassem bater 2 gramas por quilo. Estavam fodidos. Tem que bater 2 gramas por quilo, senão eu vou catabolizar. Né? Então o nosso corpo ele precisa de 0,8, se bobear menos, porque isso aqui é RDA. A RDA de um nutriente, ela considera que para 98% da população tem que ser aquilo. Mas na verdade pode ser menos para muitas pessoas. 0,6. Então o nosso corpo ele precisa de proteína diariamente. É o único macro que tem uma recomendação de essencial, né? Tirando a gordura ômega 3 e ômega 6, que também são ácidos, são nutrientes que o nosso corpo não consegue sintetizar, né? Mas falando como macro, a proteína tem essa característica de o macro mais importante, porque a gente não consegue viver sem proteína, né? Você nunca vai ver uma dieta da moda que vai ficar sem proteína, né? Então 0,8 é basicamente para repor aquela quantidade de proteína que existe diariamente devido a um catabolismo intrínseco. Mesmo o cara que está lá tomando várias gramas de esteroide, comendo 5 gramas por quilo de proteína, treinando pesado, esse cara está catabolizando, certo? O corpo dele está degradando proteína. Então existe um catabolismo inerente, né, que o corpo ele realmente precisa renovar a proteína. Então a RDA é isso daí eles avaliam por estudos, né, que avaliam o balanço nitrogenado do organismo. Então 0,8 seria a quantidade mínima de proteína. Eu posso ganhar massa muscular comendo só aquilo? O que vocês acham? Dá para ganhar, né? É o mais eficiente? Não, né? O que seria mais eficiente? Eu comer mais do que isso, né? Mas por que eu posso ganhar massa muscular até com isso daqui? Porque, na verdade, quando eu treino, eu aumento o aproveitamento da proteína pelo meu organismo, tá? Então, eu poderia ganhar massa muscular com isso. Mas se eu subir isso aqui, eu tenho um ganho de massa muscular maior. Ao longo dos anos, né, vários estudos foram feitos para tentar avaliar qual seria a melhor quantidade de proteína que daria uma melhor resposta anabólica. Esses estudos eles não são lá os mais precisos do mundo, tá, pessoal? Na verdade, tem bastante variação entre eles. Mas os dados mais atuais chegam nesse valor aqui de 1,6. Então, 1,6 seria aquela quantidade de proteína que, quando você atinge ela, em teoria, você teria uma resposta anabólica maior do que comendo menos. Tá? Então, se eu comer 1,6, eu vou ter mais hipertrofia do que comendo 1,2. Mas vocês acham que é muito a mais ou não? Não é muito a mais. Não é muito diferente, na verdade. Tá? Então, se você analisar essa meta-análise do Morton lá com cuidado, você vai ver que tem uma grande variação entre os pontinhos dos estudos. Tá? Então, eles chegam ali no 1,6, mas eles até consideram um limite superior aqui. Como se algumas pessoas pudessem, de repente, até ter um benefício consumindo um pouco mais. O que significa isso, né? Se fosse falar de uma forma mais simples? Significa que dificilmente você vai ter um benefício consumindo mais do que isso. Né? Dificilmente você vai ter um benefício consumindo mais do que 1,6 e principalmente mais do que 2,2. Né? Quer dizer, de repente alguém pode ter uma vantagem com isso. Honestamente, eu acredito que se tivesse uma vantagem, seria uma vantagem só em curto prazo. Outra coisa que a galera não ignora, e eu também ignorava, e eu não vejo ninguém falando sobre isso, e eu comecei a tentar sobre isso, é o seguinte. Essa recomendação parte do pressuposto que a pessoa está comendo menos. Por quê? Parte do pressuposto que está comendo menos. Porque para eu ver uma vantagem na hipertrofia, eu tenho que ter uma mudança de estímulo, certo? Pensa que chega um paciente para você que ele come 1,6. Você não tem mais, em teoria, que mexer na proteína dele, certo? Porque você considera que ele já está otimizando com a proteína a resposta anabólica.
Você fala assim, não, a dieta está uma bosta, tá? A proteína está 1,6, mas a dieta está ruim, eu vou melhorar de outro jeito. Mas em teoria, em relação à proteína, ele já está otimizando. Né? E ele já está treinando. Ok? Então, os estudos, eles partem desse pressuposto. Você pegou um grupo que estava... 2 grupos, a população tende a comer uma quantidade menor de proteína. E você fez um grupo com a quantidade maior, um grupo com a quantidade menor. Nenhum treinava. E aí você viu que o grupo com a quantidade maior teve uma resposta anabólica superior. Tá? Mas a proteína é responsável na média, né? Porque meta-análise sempre vai dar um resultado médio pequeno, mas pode ter variabilidade bastante. De 0,3 quilos. E esse efeito era visto mais em pessoas treinadas, não nos poucos treinados. O maior contribuinte para a hipertrofia é o treino. Isso não é novidade, né? Quer dizer, você pode pegar uma pessoa que está comendo 2 gramas por quilo e o cara está comendo 1 grama por quilo e treina. Quem treina vai ter muito mais resultado, certo? Subir a proteína sem treino provavelmente vai dar um resultado 0, o mínimo, né? Então, essa quantidade, em teoria, seria uma quantidade que otimiza a resposta anabólica, né? 1,6 gramas por quilo. Se eu comer mais do que isso, eu posso ter benefício? Por exemplo, se o cara usa hormônio. É especulativo, tá, pessoal? Algumas pessoas pensam que é plausível que o cara que usa hormônio precise de mais. Por quê? Porque o hormônio aumenta a síntese. Só que o hormônio reduz a degradação. Certo? Tá? Para indivíduos que buscam definição muscular, estão em déficit calórico, parece que uma quantidade nessa faixa pode ser interessante para segurar a massa muscular e ajudar na saciedade, né?